Fala galera, estamos aqui para mais um episódio no meu canal dessa série sobre cultura geral. Hoje nós vamos falar sobre cinema e séries, né? Cobra Kai. Mas antes eu queria agradecer quem tem curtido, quem tem compartilhado, quem tem se inscrito no canal. É muito importante, né, a participação, o retorno, que me estimula a continuar produzindo, a pensar em novas pautas. Aceito sugestão de pauta, né? Já tive algumas também. Conto com a participação de vocês. O assunto de hoje, como vocês já viram, é a nova série da Netflix, Cobra Kai. Ela relembra um clássico dos anos 80, o filme Karate Kid, na verdade a série Karate Kid, a série foram 4 filmes. Ela se centra muito no primeiro, traz algumas coisas dos outros filmes, principalmente do segundo, né? E a série é estrelada pela mesma dupla, Daniel LaRusso, ou Daniel San, interpretado pelo Ralph Macchio, e Johnny Lawrence, interpretado pelo William Zabka. É claro que os saudosistas dos filmes vão gostar, mas talvez muitos vão olhar, mais uma continuação, que é meio moda essa coisa de continuação, de prequel, que é contar a história antes de algum filme, até algum livro. Mas não, o Cobra Kai é uma série muito interessante, é uma série muito boa, bem produzida, uma história com conteúdo, fiel ao filme e que traz novidades, né, que acrescenta. E é claro que a série respeita, né, todo o universo criado lá nos anos 80, em 84, para ser exato, no primeiro Karate Kid, tanto no roteiro quanto na temática, na fotografia, no estilo. E ela tem como ponto de partida a cena final do Karate Kid 1, com aquele golpe inesquecível do Daniel San. Inesquecível pra quem lembra, né? Pra quem não lembra, a gente vai lembrar. Falando um pouco da série de filmes do Karate Kid, nós tivemos o 1 em 84, o 2 em 86 e o 3 em 89. Esses três eram estrelados pela dupla, né? Ralph Macchio, interpretando o Daniel LaRusso, o Daniel San, e Pat Morita, interpretando o mestre, o mentor Keisuke Miyagi. Keisuke é o primeiro nome dele, que só aparece, na verdade, na parte 4, que tem a participação do Miyagi, claro, do Pat Morita, mas o Daniel San não. E o pupilo do Miyagi, ou a pupila do Miyagi, é a Hilary Swank, que depois ganharia o Oscar por Menina de Ouro e Meninos Não Choram, que faz o papel da Julie Pierce. E é claro que todo mundo lembra que tem também o filme de 2010, é quase um remake. O pupilo é o Jaden Smith, filho do Will Smith, e o mestre é o Jackie Chan. Esse é um bom filme que tem cenas clássicas como tira casaco, bota casaco. Karate Kid é um dos filmes mais tradicionais, mais clássicos dos anos 80. E a minha lembrança, assim, em 84 eu era muito criança, mas eu me lembro, eu tive uma relação meio afetiva com o filme por causa do nome Daniel, né? Aquela coisa da criança, ele tem meu nome, ele luta karatê. E acho que como muita gente da minha geração, eu acabei conhecendo o karatê e tendo vontade de lutar karatê muito antes de saber quem era Bruce Lee. Nesse episódio, claro, eu vou falar de muitas coisas da série Cobra Kai, mas eu vou tentar não entregar nada importante, incluindo até alguns detalhes de quem vê a série já vai saber. Eu vou respeitar, dentro do possível, quem não viu. E pra fechar essa abertura, vale destacar que o nome Cobra Kai não é por acaso. Se os 3 primeiros filmes são baseados no Daniel San, a série, o protagonista é o Johnny. Vamos começar falando então do filme de 84. No início, o Daniel tá se mudando com a mãe dele de Nova Jersey para Los Angeles. A mãe tá bem empolgada, mas ele não tá nada satisfeito. Eles vão morar num pequeno condomínio onde o Miyagi é o zelador. O Daniel, ele encontra pela primeira vez a Ali, interpretada pela belíssima Elizabeth Shue. Ele vai com os amigos numa festa na praia também, encontra a Ali e aparece o Johnny, que é um cara malvadão, né, do colégio. Chega com 2 amigos, ex-namorado da Ali, só que ela terminou e ele não aceita. E ele encontra o Daniel paquerando e tal, e dá uma surra no Daniel, usando o karatê. E aí começa a rivalidade, né, que é o principal do filme, o que vai conduzir o filme, e também agora a série Cobra Kai. O Daniel resolve lutar karatê para se defender do Johnny e dos outros caras, e ele encontra a escola Cobra Kai. Entra na escola, mas ele encontra o Johnny lá dentro. E aí ele desiste, resolve ir embora. Ele acaba descobrindo que o Miyagi sabe karatê e tenta convencer ele a ser o professor, para ele, Daniel, poder se defender. O Miyagi não aceita, mas aceita voltar ao Cobra Kai para que o Daniel seja aceito e não corra risco. Eles vão até lá, e aí aparece um personagem importante desse filme, que é o sensei John Kreese, interpretado pelo Martin Love, criador do método do punho. Strike first, strike hard, no mercy. Bata primeiro, bata forte, sem piedade. Conversando com o sensei, o Miyagi acaba selando uma paz temporária entre os 2 rapazes, porque o Johnny ouvia muito o que o sensei dizia. Até o torneio sub-18 de karatê, que estava marcado para dali um tempo. É aí que o Miyagi resolve treinar o Daniel. E aí no torneio nós temos a clássica cena final, ponto de partida da série Cobra Kai. Falando um pouco então da série Cobra Kai, ela estreou no dia 2 de maio de 2018 no YouTube. Ela na verdade é uma produção do YouTube, que naquela época, né, 2 anos atrás, naquela época, eles tinham a ideia de começar a produzir conteúdo, tornar além de uma plataforma de vídeo, de uma plataforma de conteúdo em vídeo, cobrando assinatura e tal. Mas não deu certo, e em 2019 a Netflix comprou a série.
Bom, em relação ao filme, passaram 34 anos, o Daniel é um cara de sucesso, ele é dono de uma rede de concessionária de carros de luxo, a Larusso Auto, casado com a Amanda e tem 2 filhos, a Samantha e o Anthony. Por outro lado, o Johnny é um fracassado, mora sozinho, tem um filho com quem não tem nenhum relacionamento, trabalha como técnico de TV a cabo, a ex-mulher dele é uma louca, também não dá bola pro filho, então é uma vida em ponto morto. E o personagem que catalisa a volta da rivalidade é o Miguel, que é um estudante, que apanha de 3 caras do colégio e acaba sendo salvo pelo Johnny. Ele pede pro Johnny pra aprender a lutar karatê, o Johnny não quer. Mas aí, como se a vida dele não tivesse ruim o suficiente, o Johnny perde o emprego e resolve aceitar a ideia do Miguel, vira o sensei e reabre o Cobra Kai. O Daniel acaba descobrindo que o Cobra Kai voltou, resolve tentar impedir que isso progrida, que isso vá adiante. Agora eu vou falar um pouco sobre personagens importantes da série. O primeiro deles, claro, já citei, é o Miguel Dias, interpretado pelo Xolo Maridueña. Xolo, Rolo, eu não sei como se lê isso em espanhol. E ele é sem dúvida o Daniel San dos anos 2000. Ele que apanha, que busca um mentor. E no início, ele é um dos excluídos do colégio, junto com 2 nerds, o Dimitri e o Eli. Outro núcleo importante é a família Larusso. A mulher dele, Amanda Larusso, interpretada pela Courtney Hangeller, que tem um papel importante para segurar a onda do Daniel, que ele às vezes exagera um pouco. A filha do Daniel é a Samantha, interpretada pela Mary Mauser, que no início é uma patricinha, porque o Daniel é um cara bem sucedido, né? Então ela cresceu numa realidade bem diferente da realidade que o Daniel cresceu até quando chegou em Los Angeles. Mas por ser filha do Daniel, quando criança, ela teve ensinamentos de karatê, então ela tem uma moral um pouco mais evoluída que as amigas. E isso vai ser importante na história. O Anthony, filho do Daniel, interpretado pelo Griffin Santopietro, que é um personagem completamente inútil. Eu não esperava que ele tivesse grande importância, mas ele entra mudo e sai calado. Ele não faz nada, ele não leva alguém a tomar uma atitude, não evolui, ele fica ali de coadjuvante e quase ninguém nota. Tem alguns personagens importantes também fora da família Larusso, como o Rob King, do Tanner Bushman, que é filho do Johnny e, como eu disse, completamente esquecido por ele. Esquecido pela mãe também, abandonado, se envolve com pequenos roubos e tal, e pra provocar o pai, ele acaba indo trabalhar na Larusso Auto, empresa, claro, do seu grande rival. Falando um pouco dos nerds, o Dimitri, por exemplo, aquele nerd com orgulho, nada vai dar certo mesmo, mas o importante é Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, essas coisas. E o Eli, que tem traumas porque ele tem uma cicatriz na boca, mas ele tem uma mudança. Vale citar ainda 2 personagens que merecem destaque. Uma pelo lado positivo, que é a Aisha, interpretada pela Nicole Brown, e é amiga da Samantha. E a outra é a Tori, interpretada pela Peyton List, que tem até uma participação importante, mas eu acho o personagem meio vazio. Se ela simplesmente aparece, todos os personagens bem trabalhados, ela ficou meio boiando na história, assim. Voltando a falar da série, no final da primeira temporada tem um momento crucial na história do Johnny, para a caminhada dele no decorrer da história. A última cena da primeira temporada traz a volta de um personagem importante do filme, que vai ser também fundamental nessa segunda temporada. O mesmo fato que foi fundamental para o Johnny leva o Daniel a decidir por reabrir o Miyagi-Do. E claro, né, como uma série derivada, Cobra Kai está recheada de referências ao filme de 1984. Para começar, como eu já citei, o paralelismo entre as histórias do Daniel San e do Miguel Dias. Só que esse paralelismo é interessante porque, a partir da mesma necessidade, o Daniel parte pro Miyagi-Do, o Miguel vai pro Cobra Kai. Como o Daniel San poderia ter sido se ele tivesse entrado no Cobra Kai. É bem interessante. Outra coisa é que, também como no filme tem uma festa fantasia, e o Miguel vai vestido de esqueleto, da mesma forma que o próprio Johnny foi em 1984. Felizmente, porém, dessa vez ninguém foi vestido de chuveiro. Uma coisa que eu já citei é que o Johnny salva o Miguel da mesma forma que o Miyagi lá atrás salvou o Daniel. Uma coisa bem legal é que o Miguel leva a Samantha num lugar chamado Golf and Stuff, que é diversões eletrônicas, tem até um tobogã, mini golf, que é o mesmo lugar onde em 84 o Daniel levou a Ali. Um momento muito legal quando o Johnny reencontra amigos do tempo de colégio. E por fim, claro, o torneio que acontece no filme acontece de novo na série 30 anos depois. Bom, agora eu queria falar um pouco das coisas que eu percebi ou da minha percepção sobre Cobra Kai. Primeiro, que é uma boa série mesmo pra quem não viu Karate Kid. Todas as informações que são necessárias pra entender a história estão lá. É uma história bem contada, tem coisas importantes, longe de ser uma coisa caça-níquel. Como protagonista da série, o Johnny Lawrence tem um arco, uma jornada muito bem construída. E a gente acaba conhecendo até um pouco do passado do Johnny antes de Karate Kid. E isso ajuda a entender quem ele é, por que ele está onde está. O Daniel Larusso, apesar de ser muito bem sucedido, ter uma família exemplar, né, uma família padrão, ele às vezes parece muito inseguro, muito dependente do Miyagi. Mas ao mesmo tempo que isso às vezes é estranho, e a razão disso eu acho que é porque
precisa disso pra série. Porque se ele fosse um cara bem resolvido, ia olhar pro Cobra Kai lá no começo e ia dizer, coitado. E pronto, sobe os créditos, acabou a série. Não tem porquê. Mas não é essa vontade dele de pedir a volta do Cobra Kai que dá a razão pra série. Outra coisa importante é que os personagens da nova geração, como passaram 30 anos, são relevantes. Eles têm história, não são só acessórios para voltar ao universo mágico de Daniel San. E entre eles, claro, os destaques ficam pelo Miguel, o Robbie e a Samantha. Bom, o último episódio da segunda temporada traz alguns fatos bem relevantes, até inesperados, que abrem caminho para uma terceira temporada bem interessante. Sim, vai ter terceira temporada, a Netflix já confirmou para 2021. Pelo jeito que as coisas acabaram no final da segunda temporada, a terceira deve trazer algumas mudanças interessantes nesse universo, tanto da série quanto do filme, né? Não se sabe muita coisa de concreto ainda, mas parece que vai ter a volta de mais um personagem importante que ainda não apareceu. Antes de terminar, eu queria só destacar 3 coincidências que eu achei nesse filme em relação a De Volta para o Futuro, que é o meu filme favorito. Quem viu o primeiro vídeo dessa série sabe, quem me conhece também. Primeiro, claro, a Elizabeth Shue, que faz a Ali lá no filme de 84, e que fazia a Jennifer Parker, namorada do Marty McFly, nos filmes De Volta para o Futuro 2 e 3, do final dos anos 80. Outra coisa, claro, nos 2 filmes, um golpe acaba determinando o futuro dos personagens. Aqui, no mundo do Karate Kid, o Daniel bate no Johnny, e no futuro o Daniel é bem sucedido e o Johnny é mal sucedido, né? O vencedor e o perdedor. No De Volta para o Futuro é um pouco diferente, para quem já viu o primeiro filme. No início, o George McFly, pai do Marty, é um babaca, um derrotado e tal. O Marty volta, interfere, o George dá um soco no Biff, que é o antagonista, e quando o Marty volta para o futuro, o George é um cara bem resolvido, família equilibrada. É claro que isso não foi causado pelo golpe, é uma ilustração, mas para mostrar às vezes como decisões na vida são mais determinantes do que a gente pensa. E por fim, a relação do Daniel com o Miyagi. Lembra a relação do Dr. Brown com o Marty. E essa relação também me lembra a relação do Rocky Balboa com o seu primeiro treinador, o Mike, nos 3 primeiros filmes da série Rocky, que certamente um dia vai ser tema aqui também. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Continuem curtindo, compartilhando, comentando, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, trazendo sugestões, concordando, discordando, lembrando de outras coisas. Fiquem sempre à vontade. Eu continuo atrás do nome para essa série. Quem quiser dar sugestões, fica sempre à vontade.